Começa agora. AEDAS no ar. Está começando o seu informativo semanal da Assessoria Técnica Independente sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em janeiro de 2019 em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo, da equipe de comunicação da AEDAS, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais. Chega mais, fique com a gente que nesta edição tem informações da entidade gestora do Anexo 1.1, os projetos de demandas das comunidades e os debates nos territórios. Falaremos também sobre o Imposto de Renda e o PTR. A construção popular do Anexo 1.1 segue junto aos atingidos dos territórios da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias, afetados pelo rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão. Nós da AEDAS conversamos com a coordenadora geral do Anexo 1.1 na entidade gestora, a Ana Cristina Alvarenga, da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais. Ela nos falou sobre o balanço da primeira etapa das atividades e sobre as perspectivas para o período após os 90 dias, aquele prazo inicial. Quem chega para nos contar os detalhes dessa conversa é o comunicador Diego Cota. Diego, explica pra gente qual foi o principal destaque dessa conversa com a entidade gestora e qual a principal demanda dos atingidos das 5 regiões. Ei, Lucas! Olá, ouvintes! O principal desejo da população atingida é por participação. Nessa entrevista, a Ana Cristina da Cáritas contou que foram realizados 25 encontros na bacia referentes ao Momento 1, que foi destinado para o diálogo de apresentação da entidade gestora. A principal demanda dos mais diversos grupos foi a necessidade de garantir a participação. Os atingidos anseiam por ser protagonistas da reparação, algo que ainda não aconteceu nos outros anexos do acordo judicial. Outro ponto que envolve a participação e que foi destacado pelas lideranças atingidas é o direito de participar, como contou Ana Cristina, já que as regras que definem quais comunidades podem ou não acessar o programa ainda serão discutidas com as instituições de justiça. Ô Diego, e quais foram as perspectivas apontadas pela Cáritas para a continuidade da construção da proposta definitiva e sobre o que vai acontecer após a sua aprovação pelas lideranças atingidas? Então, Lucas, segundo a Ana Cristina, a entidade gestora tem a perspectiva de construção, junto com as pessoas atingidas, de uma proposta que contemple a diversidade da população atingida da Bacia do Paraupeba. É importante lembrar que são 26 municípios atingidos, mais de 300 quilômetros da calha do Paraupeba afetada pelo rompimento e uma diversidade de demandas para reparação. Nesse aspecto, a entidade gestora tem adotado estratégias específicas para a elaboração do diálogo com grupos vulnerabilizados, como os familiares de vítimas fatais e os povos e comunidades tradicionais, para que a proposta definitiva contemple as especificidades desses grupos. E já pensando no que virá após os 90 dias de diversos espaços participativos para a construção das regras que vão guiar os projetos de demandas das comunidades e as linhas de crédito e microcrédito, a entidade gestora nos explicou que as instituições de justiça terão 30 dias para fazer a análise de pertinência da proposta definitiva, que é verificar se ela está de acordo com as regras impostas pelo edital para o anexo. Após esse aval positivo das IJs, seria a vez do juiz homologar o documento para que possa ter início de fato as atividades do Anexo 1.1. A entrevista completa você pode ler na nossa edição mais recente do jornal Vozes do Paraupeba, que está disponível no nosso site aedasmg.org, e a versão física impressa está sendo distribuída nos territórios. Você está ouvindo AEDAS no ar. E o Diego Cota continua falando aqui com a gente, e agora para falar sobre o imposto de renda no nosso Giro de Notícias. Giro de Notícias. A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, disponibilizou o informe de rendimentos de 2023 para a declaração do imposto de renda. O Diego vai explicar para a gente como acessar esses rendimentos.
Está disponível no portal PTR o informe de rendimentos do ano passado para as pessoas que precisam declarar o imposto de renda. O documento pode ser emitido na área do beneficiário e, para auxiliar na emissão, a FGV produziu um vídeo com o passo a passo de como acessar o informe, que pode ser conferido em ptr.fgv.br. Ao acessar, estarão disponíveis 2 informes de rendimento, um referente a 2022 e outro referente a 2023. O do ano passado é o que deverá ser utilizado na declaração do imposto de renda deste ano. Apenas quem possui rendimento mensal maior que R$ 2.824 precisa declarar o imposto de renda. A declaração deve ser enviada até o dia 31 de maio por meio do site da Receita Federal. Obrigado, Diego. Vamos deixar aqui na descrição do programa no YouTube o link desse tutorial, essa explicação da FGV para acessar os informes de rendimento. Giro de notícias. Agora vamos falar de um material produzido pela AEDAS, o Caderno de Sistematização de Espaços Participativos, que reúne informações sobre reuniões de comissões, visitas técnicas e ciranda. Vamos saber mais com o Arthur Dias. Oi, Lucas. Olá, ouvintes. A equipe de mobilização social da AEDAS desempenha um papel fundamental de contribuir na ampliação do protagonismo e autonomia de atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2. É por meio da mobilização social que se busca o engajamento dos sujeitos para a participação ativa no processo de reparação, sua organização, formação e apropriação de conteúdos diversos. Apesar do impacto do corte em algumas atividades, os espaços participativos principais foram mantidos, viabilizando a participação informada e a organização social dos atingidos e das atingidas. No Caderno de Sistematização de Espaços Participativos, você confere um relatório das atividades que a ATI organizou no período de julho a dezembro de 2023 nas regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba, com o balanço das reuniões de comissões, visitas técnicas e cirandas infantis. Acesse aedasmg.org e confira. Volto com você, Lucas. Valeu, Arthur. E para fechar bem esse nosso primeiro bloco, sobe o som para ouvir a canção Fartura, do nosso querido Pereira da Viola. Não tenho medo da chuva, adoro raio e trovão. Mas se for chuva macia, chuva fria de verão, gosto de ver e ouvir a chuva cair. Me acalma o coração. Posso cantar de alegria, posso viver mais um dia de fartura nesta canção. Desde menino admiro o vento gemer no cerrado, quando no fundo o céu escurece e tudo parece parado, e todo ser vivo espera dentro de si mais guardado, até que as nuvens se abram em lesgas, como se fossem rasgadas. A gente vai ali e já volta. Daqui a pouco tem informações da entidade gestora e o andamento do anexo 1.1.
Voltamos já. Estamos apresentando. Aedas no ar. Voltamos a apresentar. Aedas no ar. Voltamos. Você está ouvindo o Aedas no ar, informativo da Assessoria Técnica Independente sobre a reparação dos danos que o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, causou. A gente se encontra aqui no rádio e sempre estamos atualizando as informações pelo nosso site, o aedasmg.org, e nas redes sociais estamos no @aedasmg. Reparação integral. Agora, no nosso programa, chega conteúdo produzido pela Caritas, da entidade gestora, sobre o Plano Participativo de Reparação e Desenvolvimento. Oi, Júlia. Olá pessoal, eu sou Júnia Lousada, assessora técnica da entidade gestora do anexo 1.1. No vídeo anterior, vimos como é a proposta para a estrutura de governança popular. Agora vamos conversar sobre o Plano Participativo de Reparação e Desenvolvimento da Bacia do Paraupeba e Represa de Três Marias. Vamos entender o que cada parte desse nome significa. Um plano é um documento que indica objetivos, finalidades, forma de medir os resultados, que servem de orientação para um trabalho. Quando falamos em plano participativo para o anexo 1.1, falamos de um documento em que as pessoas atingidas com apoio da entidade gestora definem os seus principais desejos, finalidades e objetivos para reparação, desenvolvimento e justiça em seus territórios. Assim, o Plano Participativo de Reparação e Desenvolvimento da Bacia do Paraupeba e Represa de Três Marias deve ser um documento que define como serão os projetos de demanda das comunidades e as linhas de crédito e microcrédito, e como eles vão alcançar a reparação dos danos e o desenvolvimento das comunidades atingidas, ou seja, a reparação dos danos coletivos e a melhoria das condições econômicas, sociais e culturais das comunidades, dos municípios ou da região. Esse plano, então, prevê uma estratégia para garantir participação e resultados efetivos na proposição, escolha, detalhamento, realização e monitoramento dos projetos, linhas de crédito e microcrédito. Plano Participativo de Reparação e Desenvolvimento da Bacia do Paraupeba e Represa de Três Marias é formado por várias etapas de planos participativos menores, para que as pessoas decidam sobre um conjunto de projetos que chamaremos de ondas. Ao longo dos 2 anos, faremos até 3 ondas de projetos, e cada uma dessas ondas será um resultado de um plano participativo do anexo 1.1. Dessa forma, as pessoas atingidas, por meio das instâncias participativas, ou seja, passando pelos conselhos locais, regionais e interregional, vão construir cada um dos planos participativos menores, conforme as ondas de implementação dos pequenos, médios ou grandes projetos. Vamos dizer de modo mais detalhado. Para cada onda de projeto e lançamento de linhas de crédito e microcrédito, serão elaborados planos participativos indicando como devem ser os projetos, as linhas de crédito e microcrédito. Para chegar na definição das características dos projetos, linhas de crédito e de microcrédito, o plano deve realizar as seguintes fases: organização das informações sobre os danos, escolha dos danos mais urgentes, a definição dos objetivos e ferramentas de desenvolvimento e a definição dos rumos dos projetos, das linhas de crédito e de microcrédito. Ou seja, basicamente o plano é uma forma para que as pessoas decidam como fazer projetos e escolher as linhas de crédito e microcrédito, a partir do estudo dos seus danos e do desenvolvimento que querem alcançar. Importante a gente ter sempre em mente que o ponto de partida para o plano de reparação e desenvolvimento são os danos coletivos sofridos pelas comunidades e regiões atingidas. São esses danos que orientaram as ferramentas, os indicadores, os objetivos, as regras dos planos participativos para cada onda de projetos. Vale reforçar que os planos participativos devem orientar tanto os projetos quanto as linhas de crédito e microcrédito, pois apesar das diferenças, todas essas medidas devem ser pensadas conjuntamente para gerar a reparação e o desenvolvimento nas comunidades nas regiões. Até agora, falamos sobre a proposta de execução dos 300 milhões de reais previsto para os 2 anos. E você pode perguntar, e os 2,7 bilhões de reais restantes? Sobre isso, quando o fim dos 2 anos de execução se aproximar,
existe a proposta de reunião da Assembleia Geral com o objetivo de consolidar o Plano Participativo de Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Paraopeba, direcionado aos 2,7 bilhões de reais. Nesse plano maior, devem estar presentes todos aqueles danos levantados pelas comunidades atingidas, mas que não foi possível trabalhar a sua reparação durante os 2 anos. Essa proposta passará por avaliação e validação por meio de rodadas de reuniões. Fique atento para o próximo vídeo, que vai tratar da dinâmica dos projetos, de demandas das comunidades e das linhas de crédito e microcrédito, ou seja, por onde os projetos e as linhas de crédito e microcrédito devem passar para serem aprovados e realizados. Você está ouvindo Aedas no Ar. Anexo 1.1. Atingidos de Brumadinho apresentam sugestões para a proposta definitiva de gestão e governança popular. O Diego Cota volta com a gente falando sobre o espaço participativo que ocorreu em Brumadinho em 20 de abril. Olá, Lucas. Chamada de Espaço 2, essa atividade que ocorreu em Brumadinho reuniu propostas que serão inseridas no esboço da proposta definitiva a ser apresentada no próximo encontro. Neste encontro, as pessoas atingidas apresentaram um caderno para a governança popular dos projetos de demandas das comunidades atingidas, que reúne propostas e diretrizes para fluxos de projetos comunitários e fluxo de crédito e microcrédito. Essas propostas foram construídas, discutidas e aprofundadas pelas comissões, lideranças e agentes multiplicadores do Anexo 1.1 de Brumadinho. Você encontra esse caderno no nosso site. A proposta definitiva vai guiar como se dará o controle social, a participação e o fluxo de projetos e crédito e microcrédito no Anexo 1.1. A coordenadora do Anexo 1.1, Ana Cristina Alvarenga, comentou sobre o objetivo principal do Espaço 2. Hoje é um momento que a gente considera um dos momentos mais importantes desses 90 dias, que é o momento da gente dizer o que a entidade gestora tem de sugestão para a execução do Anexo 1.1. Né? Claro que essa construção dessa proposta, dessa sugestão, ela vem calcada e baseada em vários documentos e construções que as próprias pessoas atingidas já vêm construindo nesses últimos anos. Então é apenas uma sugestão também, com contribuições da própria experiência da entidade gestora, no seu tempo de vida, E a ideia, então, é que a gente coloque, estamos colocando à disposição das pessoas atingidas para que elas entendam se aquilo está de acordo, se não está de acordo, o que tem que ser melhor, o que não tem, o que tem que dar mais prioridade, enfim, trazer todas as sugestões possíveis para ser agregada à proposta definitiva. No primeiro mês de atividade, a entidade gestora realizou um total de 25 encontros presenciais e híbridos. Essa construção é feita pelas atingidas e atingidos das 5 regiões nos espaços participativos que estão sendo realizados. Após a finalização desse período de 90 dias, o documento final, chamado de proposta definitiva, segue para aprovação das instituições de justiça. A execução dos recursos do Anexo 1.1 só vai acontecer após a aprovação das IJs. O primeiro momento de execução deverá acontecer no período de 2 anos e serão aplicados 10% do recurso previsto para o Anexo 1.1, ou seja, 300 milhões de reais de um total de 3 bilhões de reais. Olha, eu acredito que pode mudar muita coisa quando esse projeto sair do papel, tá? Esse que você ouve é Thales Henrique Batista, atingido de São Conrado. Ele trabalha com mecânica e manutenção e compartilhou a sua preocupação sobre os recursos e sua suficiência para atender às demandas de todas as comunidades. Inúmeras pessoas que têm vários projetos, como a gente estava conversando hoje, são divididos em várias sedes, São várias sedes, vários grupos, E esses grupos, um grupo tem um projeto X, outro grupo tem um projeto Y, outro tem um projeto Z. A gente vê falar projeto e a gente vê falar em reparação de dano. Quando essa verba vier, ela vai ser o suficiente para poder fazer tudo isso? Durante este período de 90 dias de construção da proposta definitiva, a AEDAS tem dado suporte às comunidades oferecendo espaços preparatórios com assessoria técnica antes dos momentos com a entidade gestora.
Nos espaços preparatórios, a proposta básica e o manual das comunidades são debatidos com as pessoas atingidas, abordando temas como governança, plano participativo, fluxo de projetos e fluxo de crédito e microcrédito. Todo esse processo que a AIDAS vem fazendo desde fevereiro foi muito importante para conseguir aprofundar mais sobre esses temas e também sistematizar, organizar as principais dúvidas e também propostas que já vão sendo construídas nesses espaços, né? Explicou Juliana Funari, coordenadora na AIDAS da equipe que acompanha o Anexo 1.1. Um dos papéis da ATI nesse processo dos 90 dias é auxiliar no processo de formulação das propostas das comunidades junto com a entidade gestora. No sábado, foi entregue pela AIDAS um documento com propostas e questões da Região 1 para diálogo com a entidade gestora. No dia 4 de maio está indicado o Espaço 4 em Brumadinho. Nesse momento será feito o debate do rascunho da proposta definitiva e preparação para o encontro interregional, a Assembleia Geral que vai reunir atingidos de todas as regiões. Essa assembleia está indicada para ocorrer no dia 18 de maio. Acompanhe o calendário de atividades de construção dos 90 dias no site da Caritas, mg.caritas.org.br ou no Instagram, @anexo1.1. Ei, povo, tá terminando a edição desta semana do AIDAS no Ar. Muito obrigado pela sua companhia. Na semana que vem, neste mesmo dia e horário, a gente se encontra por aqui para mais uma prosa sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Um grande abraço e até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. Edição de áudio, Lucas Jerônimo. Design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais, Aleph Rodrigues. Coordenação da equipe de comunicação, Edielaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AIDAS para a UPEBA.